Fala, gente, beleza? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês ah, um pouquinho do que eu entendo sobre uma coisa muito importante, que é a dor, né? E eu quero que vocês, logo de cara, já sabem que essa é a minha compreensão, não estou dizendo que isso é verdade, mas para mim faz sentido e compartilhando, estamos sempre adquirindo mais experiências, né? Então, mas aí eu quero que vocês foquem, que o foco aqui é só na dor. Eu vou usar alguns exemplos que você vai falar, mas aí, Eugênio, é por causa disso, por causa daquilo. Não, tudo bem, sim. Mas eu quero que você foque só em compreender a minha perspectiva sobre a dor, né? E se ela poder te ajudar, você pega o que possa te ajudar, se não, paciência. Então tá, pelo meu modo de entender, existem dois tipos de dores, né? A primeira seria a nossa corporal, né? E a segunda seria os nossos sentimentos, vamos dizer. A corporal também tem a ver com o nosso cérebro, né? Porque é o nosso cérebro que sente a dor, mas os nossos pensamentos e o sentir que é o tipo de dor que a gente sente. E o ser humano, né? A gente tem que saber em primeiro lugar que a nossa natureza é sempre procurar o conforto, né? Então, a dor, nada mais nada menos, é o sintoma de uma coisa que está desequilibrada, que não está certo para a gente, né? Em primeiro lugar, vamos focar na dor do nosso corpo. Aí eu vou dar uns exemplos, né? A gente vai crescendo, quando a gente é criança, a gente começa a aprender, a gente anda, corre, cai, machuca, e com a dor a gente vai aprendendo, né? Então, a dor, ela não é ruim, a dor é um ótimo professor pra gente. Ela está nos ensinando e nos protegendo, né? Por exemplo, você vê uma abelha, você vai brigar com a abelha vai lá e te pica, dói. Ah, tá, vou tomar cuidado com as abelhas. Você vai lá e põe a mão na tomada, dá choque. Ah, porra, não vou colocar mais a mão aí, né? Então ela está ensinando a gente e protegendo a gente. E agora vamos falar sobre a dor emocional. E essa dor emocional é uma que geralmente ela fica muito mais difícil para aprender, porque ela não é óbvia, né? Tipo assim, não é uma coisa que a gente sente, a gente consegue já falar a razão dela, né? Por exemplo, por, ex por exemplo, quando a gente vê uma abelhinha, vai lá, vai brincar com a abelhinha, é bonitinha, e ela pica, né? Então a gente, obviamente que foi a nossa escolha, e uma escolha não tão sábia, mas como nós somos ainda jovens, né? Crianças, né? A gente vai lá e põe a mão e machuca e fala, ah tá, não vou mais fazer isso. E fica fácil de entender isso, né? Eu fiz essa escolha porque eu não sabia, não, agora eu sei, então não vou fazer de novo. Mas no nosso emocional, a tendência a gente não consegue enxergar o porquê, né? Tem coisas assim que sim, né? Lógico. Por exemplo, você talvez falou alguma coisa, né? Vamos supor que você, quando criança, né, você fala alguma coisa, ofendeu alguém, essa pessoa ficou brava e te magoou, sei lá, né? Mas porque você magoou essa pessoa, mas você não sabe. E a tendência é você não entender muito, né? Não conectar. Você vai conectar assim, pela reação da pessoa, tudo. Aí você vai falar assim, ah, tá, é melhor não fazer esse tipo de coisa. Esse aí ainda é fácil de entender, né? O que fica mais difícil de entender são os traumas e tipo assim, relações. Porque o que dói mais são relações, né, com as pessoas. E por que eu falo isso? Ele vem do apego. Vamos dizer assim, né? Seja você um homem ou uma mulher, né? A gente sempre sofre quando o nosso ente querido está sofrendo, ou morre, né? Falece, né? Tipo, nossos pais, os nossos filhos, ou um amigo mesmo. Por causa disso, porque existe o apego. Porque ao redor de nós existe milhões de pessoas morrendo, e aquele ditado, né? Que o coração não vê, não, que os olhos não vê, o coração não sente. E é a mesma coisa. Então a dor emocional ela vem do apego, tá? Eu quero que vocês compreendam que se a gente não tiver apego, não nos apegarmos a alguma coisa, a gente não vai sentir dor emocional, né? Então, sabendo disso, né, o que a gente deve compreender? Que vai ajudar a gente a compreender isso aqui. Não para não nos apegarmos às pessoas, logicamente que a gente vai relacionar, a gente vai, com o tempo, a gente vai adquirir esse apego, a gente vai gostar, só que só o fato de você saber que você está sofrendo porque você perdeu, isso você só perde porque você tem um apego, você considera que é seu, né? De qualquer forma, é meu pai, minha mãe, meu filho, minha casa foi queimada, meu dinheiro foi roubado, então tem esse apego, aí você sofre, né? Então você sabendo já disso, ele vai te ajudar a recuperar desse sofrimento com mais rapidez. E da mesma maneira que você aprendeu que não deve ficar brincando com as abelhinhas que ela pode te morder,
ou brincar com um cachorro bravo, né? Ele vai te morder. É a mesma coisa do apego. Você tem que buscar não deixar o seu poder na pessoa. O que eu quero dizer com isso? Você está tão apegado a certa pessoa, né, que você depende muito dela, né? Logicamente que quando a gente na infância a gente vai depender dos nossos pais, não tem muito o que a gente fazer, né? Mas eu digo já na vida adulta. Então, em vez de você ter aquele apego, ter aquele amor incondicional e aquela compreensão que essa pessoa não é sua, ela é dela e vocês estão vendo uma experiência junto, né? E a partir do momento que você tem essa ideia, e tudo vai ficar mais fácil, né? Você vai ter menos sofrimento, né? Bom, eu acho que esse é o básico que eu gostaria de falar, né? Então, o apego, né, com tudo é a causa de vários sofrimentos. Como eu disse, né, eu só quero que você foque nessa ideia de por que a gente sofre tanto, né? Em primeiro lugar, a gente está sempre buscando conforto, seja ele o material, o espiritual, o moral, né? E quando a gente não acha esse conforto, tem um sintoma que a gente sente lá fora, que pode ser a tristeza, a falta, por exemplo, quando você começa a pensar no futuro, te dá ansiedade, são todas essas coisas. Então você começa a perceber nos sintomas, tá? Por que você está sentindo certas coisas. Aí quando você entende isso, raciocina, tô sentindo esse sintoma de ansiedade porque eu tô pensando no que vai acontecer amanhã. Só que não tem problema você pensar lá, mas não foca lá, porque quando você foca lá, você está sentindo isso e geralmente não vai acontecer o que a gente está pensando. Então a gente está sofrendo, assim, adiantado por uma coisa que a gente nem tem certeza que vai ser assim. E as coisas do passado já era, tá? Então vamos aprender com ele pra gente não fazer o mesmo erro. E vamos entrar em paz e desapegar. O passado já era. Então o que ele vai ajudar pra gente? O valor dele é a lição. E agora você começa a trazer, assim, né, arrependimentos, essas coisas, aprende então por quê, e faz as pazes com o seu arrependimento para você não continuar sempre trazendo, e várias vezes acontece assim, inconscientemente, você traz esses pensamentos, e você traz uma coisa do passado para o presente, e você está sofrendo novamente, por nada. Então, presta atenção nos sintomas, presta atenção no porquê que você faz essas coisas, para diminuir o seu sofrimento, entendeu? E em vez de reagir, agir conscientemente, tá legal? Bom, vamos dizer isso que é a parte 1 do sofrimento, porque é uma coisa assim muito profunda. E lembre-se que a gente sempre aprende, né? Por exemplo, nas escolas, as coisas assim que a gente vai, no convívio com as pessoas, né? Tá muito focado no material, né? E o lado emocional, geralmente, dependendo da cultura, né? Ela vai sempre ter vamos supor assim, né? Nós somos brasileiros e a gente tem uma maneira de conversar tudo, né? Por exemplo, eu morei no Japão, moro aqui em Taiwan por muito tempo e aprendi a língua inglesa, estou dando aula de inglês aqui. E dependendo da linguagem, da cultura, a maneira que a gente se expressa muda um pouquinho. É engraçado, né? E, por exemplo, no Brasil, essa é a minha experiência, eu não sei, tá? Eu não sei. Da minha mãe é filha de japoneses, nascida lá e crescida no Brasil. E eu nunca ouvi muito falar essa palavra eu te amo, eu te amo. Pra mim fica muito difícil falar eu te amo, né? Pode ser que seja só eu, mas eu tenho uma ideia que no Brasil não tem muito disso, né? Porque comparando com aqui em Taiwan e na língua inglesa, é muito fácil para eles falar eu te amo. Tipo, I love you, I love you. É muito mais fácil. E muito mais fácil também falar em chinês, que é o ai ni, tipo, eu te amo, né? Eu vejo muito isso. No Brasil você fala mais, pô, bacana, eu gosto de você, tudo, mas gosto muito, mas aquele amor fica mais difícil. Então eu tô querendo dizer isso, por que eu tô falando isso? Porque a nossa cultura, as nossas crenças, os nossos gostos, né? Eles são tudo programas que vêm ao redor da gente. A gente toma isso como a nossa verdade, como uma parte da gente. E quando a gente faz isso, a gente tem um apego, tipo, meu, né? Aí quando alguém lá faz alguma coisa, alguma situação que não combina com a sua característica, a sua maneira, o seu ego, a sua personalidade, você vai julgar isso bom ou ruim, certo ou errado, e conforme isso estiver acontecendo na sua vida, você vai trazer para você a felicidade ou o sofrimento. Então isso, outra coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, que conheça a ti mesmo e vê se faz sentido, porque uma verdade por exemplo, eu tenho 51 anos, né? Vamos supor uma verdade que eu acreditava assim 100%, até a minha idade de 30, 40, agora eu olho para trás e já não tem o mesmo valor. Então a gente tem que nos interiorizar e conhecer a gente mesmo. A gente não faz muito isso. E é o mais importante. Uma coisa que se você perguntasse para mim, o que seria o mais importante, Eugênio? Para você falar para uma criança aí de 15 anos, sei lá, um adolescente. Conheça a ti mesmo.
Porque você conhecendo a si mesmo, a vida vai mudar muito, muito, muito. A gente sempre dá muito valor nas coisas lá fora, né? Só que o lá fora não tem como a gente mudar muito, mas o aqui dentro a gente tem como a gente adaptar e aquilo que eu falei pra vocês, aquela limpeza interior, porque vai ter muita coisa lá dentro que você pegou da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, dos seus familiares, da sua cultura, dos seus professores, que naquele momento serviu, mas agora com certeza não serve mais para você. E só de você saber que existe essa realidade, que você foi muito emprestado, você, é tipo um empréstimo, não é empréstimo que fala, né? Mas vocês que entendem o que eu quero dizer, né? São qualidades que você adquiriu lá fora, conhecimentos, que às vezes ajuda muito, ainda está ajudando, mas às vezes você precisa fazer um update, um upgrade, dependendo da sua situação agora, da sua realidade. E isso aí você tem que entender que você julga o mundo lá fora e você fala que isso aqui é bom ou ruim, e isso vai te trazer aquele desconforto emocional, aquela dor emocional, por coisas de crenças que nem são suas, que você nunca sentou e parou pra pensar. Peraí, eu acredito que é assim, 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 mas por quê? Acho que minha mãe vivia falando essas coisas pra mim, meu pai, eu sei lá, entendeu? Aí você vai começar a fazer aquela limpeza, aquele ajuste, a sua vida vai melhorar, você vai sofrer menos dor e a sua vida vai ser mais confortável, você vai estar mais maleável, né? Com a situação, com a realidade dos outros, e você vai compreender melhor o porquê que as pessoas acreditam em certas coisas, agem de certas maneiras, e com isso você vai julgar menos, então você vai ser mais compreensivo, e você sendo mais compreensivo, você terá mais amor no seu coração. Com mais amor no seu coração, amor incondicional, mais compreensão, menos sofrimento, consequentemente. Entendeu? Bom, gente, é isso aí. Eu tô usando isso aqui, eu não sei se está funcionando, mas você coloca no ouvido, não dá para ouvir direito. Enfim. Só alegria. Então, gente, conheça a ti mesmo, é muito importante se autoconhecer. Saiba que o que você acredita ser verdade hoje, o que você acredita ser normal hoje, não será mais normal amanhã, com muita frequência. Igual uma moda, né? Tipo as modas da década de 50, da década de 60, 70, 80, 90, vai mudando, né? E naquela época era normal ser assim. E agora, se você for assim, a galera vai achar que não é normal, que é meio estranho. Mas o que é normal, né? Então, preste atenção nos sintomas da dor, faça paz com ela, sabe que a dor vem muito do apego, e quando a gente sente alguma coisa assim que é inconfortável, se eu estou falando certo, meu português está enferrujado, uma coisa ruim que você não se sente bem, a tendência nossa é empurrar ela, e quando é bom a gente puxa ela, esse é o nosso ego, puxar, empurrar, não quero, não gosto, pá. E tem coisas que é fácil, né? Um ambiente, uma pessoa, você vai lá e para de ver ela, acabou. O trabalho, você muda e acabou. Mas o difícil é o que está dentro da gente. E a gente faz isso. Tem uma coisa que magoa, tem... Deixa eu te perdoar me mordendo aqui. Tem traumas, essas coisas. A tendência é a gente puxar ela para dentro. Essa energia está lá dentro. Está sempre nos machucando. Aí quando acontece uma coisa semelhante, ela vai lá, aperta esse botãozinho, esse trauma, esse problema emocional que a gente não solucionou, ele volta. E a gente faz escolhas da nossa vida, a gente julga a nossa vida com esses traumas, com essas crenças já que não tá nos ajudando mais, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então tá bom, gente. Um beijo no coração. Pernilongo aqui tá... Eu tô fazendo o aterramento aqui, ó. E tem uns pernilongos aqui, né? Mas é isso aí, um beijo no coração e se cuidem.